Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Se preocupavam nessa doutrina dos apóstolos era de ver o povo santificar-se, era de ver o povo aprender a palavra de Deus, aprender a servir ao Senhor sem nenhuma preocupação de igreja cheia. Sem nenhuma preocupação de igreja cheia. Coisas diferentes que nós vemos por aí, os movimentos. A preocupação que nós vemos hoje aí, de movimento por aí, é a igreja cheia, é multidão. Não importa, eles só faltam dizer assim, ó, venha como está e permaneça como está. Não, mas a preocupação deles era essa, com os falsos mestres também. Os falsos mestres toda a vida existiu, nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir, porque o falso mestre tem sido uma arma poderosa que o diabo instruiu para tirar o povo da presença de Deus. O falso mestre, né, ele não chega com dicionário, não. O falso mestre não chega contando história de carochinha, não. O falso mestre chega com esse livro aqui, ó. Olha, o falso mestre chegam com esse livro aqui, olha. É usando a palavra de Deus. É usando a palavra de Deus. Na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus. O que foi que ele usou? Na tentação de Jesus, lá no foi que ele usou? A palavra. O diabo usou o que? A palavra quando tentava Jesus. Foi a palavra. Então os falsos mestres, eles usam aqui esta palavra para enganar as pessoas. Dizem ele que aqui tem para mais de 2.000 contradições bíblicas. Então, a preocupação de Cristo em instruir os seus líderes, a sua liderança, para ter cuidado com esses falsos mestres, foi grande, porque toda a vida existiu. Aí hoje você está na sua porta, como eu estava lá, chegou umas pessoas de algumas seitas, que aquele vem logo com a Bíblia na mão. É porque a Bíblia diz que ninguém vai para o céu, só vai para o céu 144 mil. Ela. Então eles tinham essa preocupação, instruir as pessoas a perseverar, porque a perseverança, meu irmão, é uma arma muito forte. É a perseverança que faz você estar aqui nesta manhã, não é? É a perseverança, irmão João Paulo, que te faz estar aqui. É a perseverança, irmão Manuel, pastor Manuel, que te faz estar aqui. Ele se preocupava com isso. Porque quantas coisas, quantos empecilhos aconteceu para você deixar de vir para a escola dominical? Em casa, começando em casa. Às vezes, alguma coisa que acontece aqui na igreja. Então, eu vou perseverar. Então, uma coisa muito maravilhosa que ele se preocupava era que você perseverasse e preocupado com os falsos mestres. A Assembleia de Deus da Missão, a lição de lá, o irmão estava me contando já ontem, é sobre somente os falsos mestres, são sobre as seitas. Olha, nós tivemos aqui um tempo desse também, sobre as seitas. Então, uma preocupação também do ministério, se preocupando sobre os falsos mestres, porque os falsos mestres usam a Bíblia. E quando se usa a Bíblia, fica mais fácil de enganar. Mas como nós estamos aqui sempre aprendendo a nos livrar desses falsos mestres e perseverar naquilo que aprendemos, então não vamos cair. Da mesma forma, como Sofonias ali estava alertando o povo de Judá, que nesse tempo, agora, já se encontrava um rei bom, que era o rei Josias, que anteriormente era o rei Manassés, que foi um dos piores reis que teve ali em Judá. Mas anteriormente o pai dele foi um dos maiores reis de Judá, que era o rei  Para você ver a ironia do destino. Veja que o pai, o rei anterior,
foi um rei melhor que teve em Judá. Já o seu filho já não prestava como rei, foi considerado um pior rei ali sobre Judá e Jerusalém. Aí, como eu estava falando, a gente vai lá atrás e vê sobre a questão de o rei Salomão. Salomão foi um dos maiores reis que existiu e a sabedoria estava sobre ele. Deus veio até ele e disse: me pede os que tu quiseres que eu te dou. Ele só pediu o quê? Sabedoria com aquele povo. Por isso que ele foi um dos reis maiores que teve na face da terra, em todos os aspectos que você imaginar, né? Mas já o seu filho, Jeroboão, foi, mas ele se exaltou de uma forma como ele foi rei, que ao ponto que os sumos sacerdotes vieram falar com ele, que a carga tributária estava muito grande ali naquele momento, para que ele abaixasse a carga tributária, que o povo não estava aguentando. Que ali os reis que sucediam, às vezes eram reis bons e às vezes eram reis ruins, ao ponto que eles queriam colocar um fardo tão pesado sobre ali o povo, que o povo não estava aguentando mais. E de vez de ouvir os sacerdotes, os homens de Deus, eles foram ouvir os colegas, como o rei Jeroboão, que era filho do rei Salomão. Então, eu vou aumentar o quê? O tributo. De vez de diminuir o tributo, ele aumentou, dobrou o tributo. Então, o povo não aguentou o peso daquele tributo ali. Foi o que fez? As 10 tribos ficou contra o rei Jeroboão. Juntaram as 10 e ia guerrear contra eles. Foi preciso Deus intervir com o seu profeta, dizendo que não fosse. Para você ver o que acontece, a desobediência de Deus, a ganância. Ao ponto o homem deixa de realmente honrar a Deus, de servir a Deus, e começa a servir outros deuses pagãos, como Deus do Mamon. O pentecostal, o movimento pentecostal é diferente do neopentecostal, né? Pentecostalismo pentecostal. Porque, a gente já vimos, né? Porque o pentecostal existe regras e o neopentecostal não tem. Você vem quando quer, faz o que quer. Você continua sendo um crente, achando que é um crente, mas do seu jeito. Aí eu sou crente assim. Não é, a gente tem que ser crente de acordo com a palavra de Deus. Então, aí é onde está a diferença. As características do neopentecostalismo e do pentecostal, que a gente já conhecia, que agora esse é novato, a gente tem que permanecer no que a gente aprendeu. A Bíblia diz: fique naquilo que você aprendeu, porque o verdadeiro, muitos ensinamentos que deturpam, né, os mandamentos de Deus. Se ele diz, ó, o verdadeiro pentecostal, o crente verdadeiro pentecostal é aquele que leva boas novas de salvação. Foi escolhido para aquilo, foi chamado para aquilo. Então continua levando boas novas e continua buscando o Espírito Santo de Deus. Uma vez batizado, não quer dizer que você vai se acomodar e não ficar pedindo não. Porque é Ele quem vai dar a direção para a gente. Ó Espírito Santo de Deus. Eu só não posso, né? A Bíblia diz que nós não podemos adorar o Espírito Santo. Até isso, Ele manda que a gente tenha cuidado. Se você vê aí, a gente vê igrejas por aí, que uma pessoa aceita Jesus e começa a buscar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Tem igrejas por aí, a neopentecostal. O bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 35, o versículo 31 ao 35. Então, cada uma de vocês vai ler um versículo até chegar ao 35. Bora lá? Para vocês entenderem melhor como foi essa vocação e empenho e as ferramentas para o sucesso. Conseguiu? Bora, meninas. Bora, meninos. Quem achou o primeiro, vai lendo aí. Evelyn, leia o 31, aí depois a Amy vai ler o 32, a Eduarda o 33, a Maísa o 34, Êxodo, capítulo 35, 31 ao 35. Leia aí, Evelyn, se aproxime aqui. Cadê o 31, né? E o Espírito de Deus o enche de sabedoria, de entendimento e ciência em todo o artifício. A Amy, 32. E para inventar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre,
Eduarda. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Maísa. É por aqui. É o 35, né, agora? É. É o 34. 34 seria o 35. Também ele dispôs ao coração para ensinar a outros a ele e ao Liabé, o filho de Aizameque, da tribo de Dan. Sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, e em purpura, e em camisas, e em linha fina, e a do teleção fazendo toda a obra e inventando invenções. Então, essa mostra a importância de consultar o Pai, que desde o ventre da nossa mãe nos conhece também na escolha da profissão, pois Ele sabe onde nos quer. Então não adianta escolher uma profissão que Deus não quer. Tem que pedir permissão a Deus, porque Alan, pintar florzinha. Cadê? Quem tá pintando a florzinha? Que coisa mais linda. Que coisa linda. Já acabou? Já bebeu? Esmeralda. A Lala e a Esmeralda quer água. Oi. Que coisa linda. Sem evitar. Oi. todo mundo junto. Todo mundo junto, viu? Ok. Todo mundo junto. Lê o texto do dia. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Texto do dia. Eu represento para ti, nada é impossível, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42:2. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você que nada nem ninguém impedirá o que Deus tem para cada um de nós. Portanto, permaneça fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Amém? Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Assim seja. A paz do Senhor, Rei. Relatório da Escola Bíblica Mundial. Domingo, 16 de março de 2025. A classe Davi. A classe Davi, sal da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. 3 palavrinhas só. Eu acredito. Deus é amor. Matriculamos 12, presente 9, visitante 2, ausente 3, total 11. Bíblias 2, revista 3 e oferta 50 centavos. A classe Samuel. A paz do Senhor.
9, presente 6, visitante não houve, ausente 3, total 6, Bíblia 5, revista 5 e oferta 60 centavos. Classe José. A paz do Senhor! Matriculados 3, presente 3, visitante não houve, total 3, Bíblias 2, revista 3 e oferta R$10. A classe Ruth. Devemos permanecer fiéis às Escrituras, para não sermos influenciados por rodízio, derrotas, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Sei que esta palavra é verdadeira, onde se espera a vida inteira. Não nos confundeis com esta era, onde se espera, em Deus espera. Amém. Glória a Deus. Matriculados 17, presente 11, visitante 3, ausente 6, total 14, Bíblias 14, revista 7 e oferta R$14. Classe Daniel. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Matriculado 6, presente 5, visitante 1, ausente 1, total 6, Bíblias 6, revista 5 e oferta R$21. Classe dos professores, matriculados 7, presente 5, ausente 2, total 5, Bíblia 5, revista 5 e oferta R$15. Total geral, matriculados 65,
6, ausente, 20, total, 51, Bíblias, 37, revista, 34 e oferta, R$ 63. E a classe vencedora nesta manhã é a classe Ruth, peraí, pela quantidade de visitantes, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para as perguntas. Vamos para a classe Daniel. Deveria ser dos mesmos, né? Para a classe Daniel. Cite 2 alicerces do movimento pentecostal. A oração e comunhão. Amém. Glória a Deus. A última. Qual o principal foco do movimento neopentecostal? Palmas para a classe Daniel. Glória a Deus. Vamos para a classe Ruth. Quais são as 3 marcas principais do movimento pentecostal? A obediência ao chamado para compartilhamento das boas novas, a busca constante pelo Espírito Santo e o investimento no ensinamento das Escrituras. Amém. A segunda, o movimento pentecostal nasceu alicerçado em quê? Os princípios da igreja primitiva, da doutrina dos apóstolos, da comunhão e da oração. Amém. A última, o que devemos fazer para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina? Devemos permanecer fiéis. Amém. Vou guardar para mim essas perguntas. Palmas para a classe Ruth. Olha a classe José. Primeira pergunta. Sofonias inicia seu livro com uma extraordinária mensagem. Qual foi? Amém. A segunda. Desse modo, poderemos aprender que a prioridade de Deus é a terceira. Sangue real corria nas veias do profeta Sofonias. Qual era a sua linhagem? Filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, que era primo de onde do rei Jesus. A quarta. Quando citamos a história do rei Josias, não poderemos deixar de mencionar a atitude que ele tomou, que foi a sua mágoa. Qual foi? Fez uma grande celebração da Páscoa, segundo a regra Amém. A quinta. Os textos do livro do profeta Sofonias são o quê? convocação de arrependimento para o povo de Judá e Jerusalém. A sexta. O distanciamento do Senhor originou o quê? Uma cultura social, econômica, política e religiosa, ensinando o povo quanto a sua liderança A última. Qual foi a mensagem principal do profeta Sofonias?
Amém. Palmas para a classe José. Deus abençoe a classe. Vamos para a classe Água. O trabalho é uma fonte de realizações. Precisa de quê? Amém. Agora eu vou perguntar algumas profissões de alguns personagens da Bíblia. Amós. Amós era o quê? Naamã. Como? Neemias. Paulo. Bora. E Jesus. Mais fácil, né? Deus abençoe as classes. Palma para a classe árabe. Desde lá, nessa oportunidade, faço trabalho para eu sempre ter da escola bíblica dominical da Colônia. Se eu ler o textuário, eu quero a nossa congregação sempre ela está cheia, né? E nós já temos observado que a gente precisa controlar o nosso som, professor. Atenção, professor. Às vezes a sua voz está um pouco mais alta e muitas vezes fica sufocado porque não consegue acompanhar. E quando a igreja está cheia, está cheia, fica um pânico. Já precisa controlar a nossa voz para poder cada classe receber de acordo com o ensinamento. Porque às vezes a professora ensina um pouco mais, mas outra classe ensina um pouco mais. E a gente precisa diminuir um pouquinho para não interferir. Amém? Entenderam o momento? Então, para melhorar a nossa classe, nós precisamos ter esse controle. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento e vamos ler o textuário. Todos esforços para a noite não estar aqui. Textuário. História de que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. História que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia crescia em número. Em Atos capítulo 16, versículo 5. Vamos orar. Mantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, graças nós te damos, Senhor, por mais um momento, por mais uma escola abençoada na tua presença. Somos gratos essa noite, nessa manhã, por tudo que o Senhor fez. Continua nos abençoando, meu Pai, as professores, secretários, meu Pai, todos que aqui estão, meu Pai, que o Senhor me abençoe, porque está muito maravilhosíssima, né, Pai? Eu tenho certeza, glória a Jesus, que cada dia mais ela cresce em número, e assim que o Senhor tem prometido. E por isso nós te agradecemos pela nossa escola aqui no Vilagem da Preste, Pai. E que o Senhor abençoe nessa manhã maravilhosa, a presença de todos e todos, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. E o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a sua amada igreja desde agora. Para todos os servidores dizem amém. Amém. Senhor, e sai fazendo.